noite a todos. Nosso grupo vai falar sobre o foro especial por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. O nosso grupo é composto por mim, Juliana, pela Ana Paula, pela Caroline e pela Camille. Bom, primeiramente eu vou explicar um pouco sobre o conceito do foro privilegiado. Ele é um mecanismo que altera a competência penal sobre ações contra certas autoridades públicas, ou seja, com esse foro especial, uma ação penal contra uma autoridade pública vai ser julgada por tribunais superiores, diferentemente de um cidadão comum, e vai ser julgado pela justiça comum. Agora eu vou falar um pouco sobre desde quando existe o foro especial por prerrogativa de função.
existe desde a antiguidade clássica, com o surgimento das estados gregas, onde passou a existir a separação das classes. Elas se dividiam em diversos privilégios, como, por exemplo, o poder de voto, que era somente para aqueles que eram cidadãos, que consequentemente excluía a maior parte da população, e também a existência de benefícios para os que ocupassem melhores cargos. Prosseguiu também pela Idade Média, a partir do Justianismo, que criou instituições e adotou um conjunto de práticas que fomentavam a separação de classes, fazendo surgir as primeiras leis que puniam de modo diferenciado as pessoas de acordo com a classe em que pertencessem. São exemplos a lei que punia o homem pobre com tortura e o homem rico com o confisco de parte dos seus bens. Ou então, também tem o exemplo da hierarquia testemunhal, onde a palavra do nobre possuía maior valor probatório do que a do plebeu. E também tem o fato de que os nobres julgavam os nobres e os clérigos julgavam os clérigos. Já na era moderna, os privilégios reais foram sendo limitados e abolidos graças à atuação do parlamento. Então é possível concluir que as barreiras dos privilégios tiveram forte influência no constitucionalismo inglês, que foi espalhado pelo mundo através das revoluções liberais. Foi na Revolução Americana que primeiro se revogou os privilégios definidos às pessoas, levando em consideração. Agora eu vou falar um pouco do foro especial por prerrogativa de função nas constituições brasileiras. A prática do foro especial estava proibida ainda durante o período da escravidão. A Constituição de 1824 dizia que, à exceção de causas próprias dos juízos particulares, não haveria foro privilegiado nem comissões especiais nas causas cíveis e nos crimes. A Constituição de 1981 marcou o início da República, mas manteve a mesma linha de entendimentos com texto semelhante ao do Império. A Carta Magna de 1934 acrescentou que, além de não haver foro privilegiado, não haveria tribunais de exceção, mas continuou admitindo juízos especiais em razão da natureza das causas. A Constituição de 1937 nem chega a mencionar foro especial, e a de 1946 reitera que não haverá foro privilegiado nem juízes e tribunais de exceção. Foi 30 anos depois que a mesma orientação foi repetida pela Constituição Militar de 1967. Já ao promulgar a Constituição de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte manteve nos direitos e garantias fundamentais a proibição de juízo ou tribunal de exceção, porém abriu as várias possibilidades de foro especial. A atual e mais democrática das constituições brasileiras é a primeira da história do país a prever foro especial por. Agora eu vou falar um pouco sobre por que foi criado o foro por prerrogativa de função e a que ele se aplica. Ele foi criado pois notaram a necessidade de proteger o exercício da função ou do mandato público, a fim de que as pessoas que exercessem estes cargos não sejam perseguidas pela justiça. Então, foi considerado melhor que algumas autoridades fossem julgadas pelos órgãos superiores de justiça, por serem considerados independentes. A aplicabilidade do foro privilegiado pode ser entendida com a leitura da AP 937, que eu vou falar agora. Ação Penal 937. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, e após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. E a gente também pesquisou uma jurisprudência correlata, que informa que, com fundamento na questão de ordem da Ação Penal 937, foi declinada a competência para a Justiça Federal de primeiro grau, tendo em vista que o denunciado não era ocupante de cargo com prerrogativa de função. Agora eu vou mencionar um pouquinho em relação à problemática do foro especial. Ele está previsto no artigo 84 do Código de Processo Penal. Basicamente,
ele é a escolha da competência jurisdicional capacitada para tratar de processos criminais que envolvam os parlamentares e políticos, enquanto eles ainda estiverem no exercício de seu mandato público, mandato do cargo público. A divisão de competências ela já é de tradição do direito penal brasileiro, porque ela visa organizar e distribuir os processos de uma forma justa e equitativa aos órgãos jurisdicionais competentes para a condução e devido processo legal. Visto isso, temos também no Código de Processo Penal a previsão que regulamenta nos artigos 88 a 91 as regras básicas para a fixação de competências. Vou mencionar um pouquinho em relação ao princípio da isonomia, porque existe algumas contradições e uma corrente de pensamento em que defende que o foro especial por prerrogativa de função ele viola o princípio da isonomia. Primeiramente, sabe-se que o princípio da isonomia ele é uma premissa legal, está pautado na Constituição Federal e visa garantir um tratamento igualitário a todos os indivíduos, independente do ramo do direito. Basicamente, é o saber que todos são iguais perante a lei. Sendo assim, essa premissa da isonomia, ela representa um dos postulados fundamentais do princípio republicano e da democracia, porque ela precisa ser respeitada tanto pelo legislador ordinário na edição de atos normativos, como pelo aplicador do direito, que é a autoridade estatal, perante o particular, no caso é a figura do juiz. E também ela estabelece limites aos particulares, regulando as suas relações, configurando assim a tríplice finalidade limitadora do princípio da igualdade. Diante o disposto, não tem como negar que o foro privilegiado ele fere o princípio da isonomia, porque as pessoas elas não estão sendo tratadas de modo igualitário, uma vez que é interesse público que ninguém seja perseguido pela justiça por estar em determinada função pública. Desta feita, se considera melhor que algumas autoridades sejam julgadas pelos órgãos superiores da justiça. Conforme Tourino Filho menciona, ele especifica que não se trata de um privilégio, o que seria odioso, mas de uma garantia de elementar cautela para amparar a um só tempo o responsável e a justiça, evitando, por exemplo, a subversão da hierarquia e para cercar seu processo e julgamento de especiais garantias, protegendo-os contra eventuais pressões que os supostos responsáveis pudessem exercer sobre os órgãos jurisdicionais inferiores. Então, o autor ele enfatiza que tal foro ele não é concedido à pessoa, entendeu? Mas ele é dispensado em atenção à importância ou relevância do cargo ou função que a pessoa exerça. O objetivo principal do foro, basicamente, é proteger a função exercida pela autoridade pública e não a pessoa em questão. Precisamente por essa lógica, sem qualquer autoridade pública deixar de ter direito ao foro, por esta lógica, qualquer autoridade pública deixa de ter direito ao foro assim que deixa a sua função pública. Diante de tantas impunidades cometidas pelos tribunais superiores, podemos dizer que a prerrogativa de função não está em consonância com o princípio da igualdade, porque o interesse dessa prerrogativa é sim dar privilégios, principalmente aos agentes políticos mais poderosos. Claramente é visto que o foro por prerrogativa de função ele ofende a isonomia porque trata o agente de uma forma diferenciada, só pelo fato de ele ocupar um cargo público. Portanto, entendemos que sim, o princípio da isonomia ele acaba sendo ferido, tendo em vista o foro especial por prerrogativa de função. Embora também, se você for analisar por um aspecto diferente, e tendo em vista que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais,
na medida de suas desigualdades, há quem também entenda que o princípio da isonomia ele não é violado. Por quê? As pessoas comuns são julgadas pela justiça comum. As pessoas que exercem esses cargos em especial, tendo em vista o serem superiores hierarquicamente, eles terão um tratamento diferenciado, porque vamos supor que um deputado ele vai ser julgado por um juiz de primeira instância, caso não existisse o foro especial por prerrogativa de função. É óbvio que o fato de ele estar hierarquicamente superior ao juiz poderia influenciar no trâmite processual, entendeu? Bom, então vamos agora à ADI 2797. Ela foi proposta em 2012 pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Ela foi proposta em 2002. E em 2012, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria absoluta que o direito dos ex-ocupantes de cargos públicos e dos ex-detentores de mandatos eletivos ao foro por prerrogativa de função estava suprimido desde 15 de setembro de 2005, com base nos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 da Lei 10.628 de 2002, que foram julgados inconstitucionais e revogados pelo Supremo. E esta lei nos trouxe algumas atualizações no Código de Processo Penal. Então vamos a elas. O artigo 84 menciona que a competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais regionais e federais e tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Os parágrafos 1º e 2º eles foram revogados por essa ação direta de inconstitucionalidade. No entanto, isso nos trouxe uma problemática, porque esses parágrafos ficaram vigentes por alguns anos. Então, a Corte Suprema ela decidiu por preservar a validade de todos os atos processuais julgados no período de vigência dessa lei, que foi do dia 24 de dezembro de 2002 até o dia 15 de setembro de 2005. Agora eu vou mencionar em relação à Emenda Constitucional 10 de 2003. Essa emenda constitucional ela visa alterar os artigos 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal, que é onde menciona o foro especial por prerrogativa de função, visando extinguir esse instituto e, portanto, fazendo com que os crimes cometidos por pessoas que exerçam os cargos públicos sejam também julgados pela justiça comum e passe por todo o trâmite processual, assim como o de uma pessoa, de um cidadão comum, que não exerça nenhum cargo público. Quando uma autoridade ela pratica um ato oficial que fere um direito líquido e certo de outrem, não há dúvidas de que será estabelecido um foro especial para o julgamento do mandato de segurança eventualmente impetrado, porém observa-se um ato oficial que emanará de atitudes por parte do poder das autoridades administrativas que forem afetadas em decorrência desse crime que o agente público cometeu. É um caso diferente da autoridade pública ter cometido um crime comum, como peculato, corrupção passiva, homicídio, ameaça, entre outros. Em suma, quando o agente comete um crime que seja em decorrência de vantagem que ele tem pelo cargo em que ele exerce, caberá aos órgãos prejudicados fazer todo o trâmite para a investigação e a aplicação das sanções necessárias. Sendo assim, em julgamento feito pelos tribunais superiores de justiça especial e não pela justiça ordinária.
Porém, caso o agente público ele cometa um crime comum, ou seja, aquele que não tem relação com a função que ele exerce, logo ele não fará jus ao foro privilegiado e ele deverá ser processado e julgado pela justiça ordinária. Depois temos a PEC 333 de 2017. Essa já visa a extinção do foro privilegiado de vez. Ela é parcialmente proveniente da PEC 10 de 2013, foi proposta pelo senador federal Álvaro Dias, do Partido Verde do Paraná. Ele intenciona alterar o artigo 5º, o artigo 37, 96, 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal, para extinguir o foro especial por prerrogativa de função em caso de crimes comuns. E ele também revoga o inciso 10º do artigo 29 e o parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição. Essa iniciativa surgiu após os casos de corrupção e todos os desdobramentos que a Lava Jato teve. Nessa situação, eles objetivam acabar com a prerrogativa de função para a maior parte das autoridades. O texto ele apenas menciona que manterá esse benefício para o presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado, pois todas as demais autoridades parlamentares, os ministros, juízes, governadores, procuradores, comandantes de forças armadas, entre outros, eles seriam julgados a partir da primeira instância em caso de crimes comuns. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um relatório do senador Randolph, relator da proposta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que explica em seu texto que a prerrogativa de foro tem que acabar, porque hoje o foro especial é visto pela população como um verdadeiro privilégio odioso, utilizado para proteção da classe política. Porém, para o relator, o foro nada mais, nada menos foi criado para proteger o cargo e não seu ocupante em si, mas muitas pessoas se candidatam para fugir das instâncias ordinárias da justiça. Atualmente, a PEC 333 ela está no plenário da Casa e, se aprovado, vai para a votação da Câmara. Vale ressaltar que o foro ele é um verdadeiro resquício aristocrático que ainda permanece na nossa Constituição Federal. Ressalta ainda que se de um lado há o crescente clamor social pelo combate à corrupção, de outro temos um sistema desigual entre as autoridades e os cidadãos comuns, desprovidos de prerrogativas. Essa seletividade ela só transmite à sociedade uma mensagem, a de impunidade. Agora eu vou mencionar um pouquinho em relação às súmulas que nós tivemos que envolvem a temática foro especial. Já cancelada foi bem problemática a súmula 394, onde menciona que o crime cometido crime durante o exercício funcional prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Conforme a gente já comentou anteriormente, caso a pessoa não exerça mais aquele cargo público, aquele mandato eletivo, ele não terá mais direito ao foro especial por prerrogativa de função, porque isso só se aplica aos crimes cometidos durante o exercício do mandato. Depois temos a súmula 451, que segue em vigência, onde menciona: a competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional, que foi basicamente o que fez anular a súmula 394. E ainda menciona: o foro por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados. É um dos exemplos que nós temos bastante discussão no judiciário. Já tivemos, no caso.
Depois mencionamos a súmula 704, que também está em vigência. Nela menciona que não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um de seus denunciados. As autoridades públicas que possuem direito ao foro. As autoridades públicas que têm esse direito são os governadores, os prefeitos, os parlamentares, o presidente da República, desembargadores e até mesmo membros do Ministério Público. Vale ressaltar que, em maio de 2018, houve uma mudança na regra do foro por prerrogativa de função. Teve um entendimento no sentido de restringir o alcance da prerrogativa de função dos deputados federais e senadores, nascendo então a AP 937. Esses parlamentares eles passam a ter acesso ao fórum apenas quando forem julgados por crimes que tenham relação ao cargo ou cometidos durante o mandato. Fórum por prerrogativa de função e suas possíveis interferências nas investigações policiais. A investigação criminal ela é uma fase preliminar e com características inquisitivas, que pode se dar de maneiras diversas, como o inquérito policial, o procedimento investigativo criminal, a verificação preliminar de informações, termo circunstanciado de ocorrência ou outro procedimento previsto em lei. O inquérito ele tem a função de fornecer elementos para subsidiar eventual ação penal, que será posta em juízo pelo seu titular, seja o Ministério Público, em casos de ação penal pública incondicionada, seja o ofendido, no caso de ação penal privada, ou seja, o inquérito ele subsidiará a instauração da fase processual, a fase inicial, que é conduzida pelo delegado de polícia, né? Mas os delegados de polícias, em relação ao foro prerrogativa, ele tem algumas limitações. Falando melhor, a determinação legal da respectiva lei de carreiras cessa a possibilidade da autoridade de polícia que preside o inquérito policial prosseguir nas investigações de membro de Ministério Público ou magistrado. Por consequência dessa limitação, ele não se admitirá que o auto da prisão em flagrante seja levado pelo delegado de polícia. E apesar do fórum... Boa noite, meu nome é Camille, e vou apresentar para vocês impunidade parlamentar versus foro privilegiado. A premissa fundamental desse direito é a garantia da estabilidade necessária ao exercício das funções públicas, ao assegurar o máximo de imparcialidade nos julgamentos. O foro privilegiado é um salvo-conduto para a impunidade. É inaceitável que no Brasil tantas casas perpetuem com esse privilégio, incompatível com o princípio republicano. Um dos argumentos contra o mecanismo é que ele seria um privilégio que fere o princípio da Carta Magna, que garante que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza ou regalias. O foro especial é alvo de crítica de muitos juristas. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, defende o fim total do foro privilegiado.
No entanto, né, para Roberto Veloso, o presidente da JUF, todos devem ter foro na primeira instância, a partir da competência dos crimes cometidos. Já para outros juristas, defende um enxugamento dos beneficiados, de forma que o mecanismo seja concedido apenas a poucas autoridades. No entanto, né, na opinião do Joaquim Barbosa, vejamos, atualmente no Brasil, os políticos apresentam, né, no caso, né, em geral, atualmente hoje, a gente apresenta muitos casos de corrupção. Sendo assim, os cidadãos se questionam, né, com a quantidade de casos, né, de até casos bastante famosos, e a quantidade também de impunidade relativa aos agentes. Vejamos, hoje tem uma média de 45 mil pessoas beneficiadas pelo foro, nas diversas instâncias do Poder Judiciário. Uma estimativa feita pela Força Tarefa da Operação Lava Jato em 2015 chegou ao número de 22 mil pessoas. Já para os defensores, né, as pessoas que são contra o fim do foro privilegiado, entende que a regra não é concedida à pessoa, mas ao cargo que ela exerce. Então, além do foro ainda, as autoridades elas estão protegidas pela imunidade parlamentar, que é uma garantia, né, uma prerrogativa que assegura aos parlamentares o livre exercício de suas funções, que protegem eles, né, contra toda sorte de processo vulgar ou prisão arbitrária. Então, quando uma denúncia, além do foro privilegiado e além ainda da garantia da imunidade parlamentar, quando uma denúncia contra o parlamentar chega ao legislativo, encontra uma barreira. Por quê? É o pedido de licença para abrir o processo. A autorização ainda depende da decisão da Casa Legislativa, que geralmente nega ou protela, usando para isso o corporativismo. Vejam, o prazo médio para o recebimento de uma denúncia hoje no STF é de 617 dias. Sem contar, né, com a morosidade do sistema, o julgado poderia fugir da justiça até o crime prescrever e ser arquivado por excesso de tempo, ou seja, o Estado perde o prazo para julgá-lo e com isso provoca a impunidade, porque hoje a taxa de processos que o Supremo não consegue julgar é muito alta. Vejamos, uma recente pesquisa da FGV mostra que 68% das ações penais concluídas no STF entre 2011 e 2016 prescreveram ou foram repassadas em instâncias inferiores, porque a autoridade em questão deixou o cargo. No entanto, o julgamento em instâncias inferiores também não significa uma garantia de um julgamento rápido,
Quando ele começa na primeira instância, há uma maior possibilidade de recurso. Já a pessoa condenada pelo STF não tem mais a quem recorrer, uma vez que é a última instância na Justiça Federal. No caso do escândalo de corrupção do Mensalão, por exemplo, 25 autoridades foram punidas pelo Supremo em 2012, enquanto visto o retardo, né, na apreciação de tais ações penais, muitos dos envolvidos buscam na via parlamentar uma forma de atrasar o andamento de processo. Uma vez que, né, na Constituição Federal de 1988, a partir do momento da diplomação dos parlamentares, os autos, né, devem ser remetidos para a respectiva casa para apreciação. Então, ó, veja, a Operação Lava Jato reacendeu, né, o debate sobre o fim do foro privilegiado por colocar em xeque a capacidade do STF de analisar um volume tão expressivo de investigações criminais por corrupção. E veja, as investigações policiais ainda envolvem dezenas de parlamentares com foro especial em denúncias de recebimento de propinas e lavagem de dinheiro, né? Então, acaba que sobrecarregando o STF em relação ao foro também, né? Que é onde os políticos eles acabam se beneficiando também com isso, porque demora muito mais tempo ainda para julgar e muitos acabam nem sendo julgados. Já existe a premissa do foro, que garante o privilégio. E outro fato importante é a impunidade parlamentar, que é um benefício dado aos representantes, né, políticos pela Constituição. O parlamentar ele responde a todos os crimes pelos quais é acusado, mas em casos que não se enquadram nessa descrição, responde em liberdade, né, no Brasil. Veja, a gente tem até um caso importante, né, que está bastante em alta mídia, né, que é o da deputada Flor de Lis. A deputada federal ela foi indiciada, né, pelo assassinato do seu marido. Ele é conhecido, né, como o pastor Anderson do Carmo. E nas investigações, ela foi apontada como mentora do crime. No mesmo inquérito em que outras 10 pessoas foram indiciadas, todos receberam mandado de prisão, exceto Flor de Lis. Diante do seu cargo público, né, ela possui a imunidade parlamentar e responde em liberdade. Caso perca seu mandato, ela deixa de ter imunidade e só assim poderá ser presa. Então veja, um crime como o dela, que ela ainda foi apontada como mentora, ela que produziu todo o esquema para assassinar o seu marido. Então ainda assim ela está em liberdade, né? Ela não vai ser presa, mas todos os outros que estavam junto com ela eles já receberam o mandado de prisão. Então veja, além do foro, né, que é um privilégio, a gente ainda tem a imunidade, que acaba beneficiando sempre o político.
Vejamos, já em outro caso famoso também, né, que é um belo exemplo de privilégio do foro, é o caso do Flávio Bolsonaro, senador. Ele foi acusado de integrar num esquema de rachadinha montado na Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Aí, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu o foro por prerrogativa de função ao senador. Com a decisão, ele poderá ser julgado por um colegiado de magistrados na segunda instância, e não apenas por um, como ocorre em primeiro grau de justiça. Então, veja, mas os políticos, né, eles acabam tendo uma liberdade muito grande em acabar cometendo crime e ter sua vida normal, ainda sendo... podendo fazer o que bem entende, né? Porque, no entanto, o Flávio Bolsonaro hoje ele é senador, né? Então ele continua trabalhando normalmente, levando sua vida normalmente e beneficiado aí, né, pelo foro privilégio. O foro especial por prerrogativa de função, ele, então, né, ele acabou por se tornar um instrumento de vantagem a seus detentores, visto a morosidade nas investigações e ações penais contra autoridades que possuem a prerrogativa de foro, principalmente as relacionadas a parlamentares. Então, né, pode até parecer utópico, mas seria um momento de aproveitar os bons ventos de moralização e vontade de passar o país a limpo, né? Que é hoje, atualmente, todo mundo está em cima, né? De como nossos políticos estão agindo, querem político com novas posições, com novas ideias, né? De pessoas de caráter mesmo, que vão entrar na função e vão de fato fazer o que realmente a função, né, política, ela tá aí, né, para ser feita, né? Então é um bom momento para isso. Então não será inútil, né, tentar mudanças. Boa parte dos males vem do foro privilegiado e da imunidade parlamentar. E isso não é cláusula pétrea. Não será fácil mudar, porque a decisão final, né, caberá àqueles que desse privilégio se beneficiam. Porém, a vontade de mudar faz milagre, ainda que demore algum tempo. Então, ainda é uma questão que precisa ser muito... Bom, outro fato importante, né, da minha parte no trabalho é o direito comparado. O Brasil hoje, ele é um dos países que mais tem pessoas com prerrogativa de foro. Ele só se compara à Venezuela e à Espanha, mas lá o foro é para crimes funcionais. Então veja, o foro privilegiado das autoridades brasileiras não tem paralelo no mundo. Em 20 países da América, Europa, África e Ásia, mostra que o benefício aqui não só atinge um número maior de pessoas, como pode ser usufruído por autoridades dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E ainda aqui no Brasil, em alguns estados, como no Rio de Janeiro, até vereadores usam o direito do julgamento em instâncias diferentes do restante da população. O único país que se aproxima do Brasil no foro privilegiado, mas mesmo assim com uma quantidade menor de autoridades beneficiadas, é a Colômbia. No país da América do Sul, o presidente só pode ser julgado com autorização do Senado. Parlamentares, o procurador-geral, né, ministros, governadores, magistrados, generais e almirantes também têm direito ao foro. Vejamos, na Itália,
Somente o presidente da República detém da prerrogativa de foro. E em Portugal passa a ser 3 autoridades com foro privilegiado, sendo o presidente da República, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia. Já na Suécia, o rei tem imunidade absoluta, né, que é algo que Dom Pedro I e II também tinham, graças à Carta Constitucional de 1824. Em contrapartida, nenhuma outra autoridade possui foro privilegiado. Mas, inclusive, existem países que nenhuma autoridade possui o foro, como Cabo Verde, Inglaterra e Estados Unidos. Ó, veja, no Brasil nós temos 45,3 mil autoridades, né, segurada pelo foro. Já na China, 2.987. A Alemanha tem apenas um, né? Porque o único que detém o foro é o presidente, que responde por seus delitos na Corte Constitucional durante o mandato. E nos Estados Unidos não temos, né? Ninguém não tem esse benefício, né, do foro. Entretanto, não existe uma sistemática homogênea, né? Cada país escolheu uma maneira de regulamentar o foro especial, de acordo com o que lhe é peculiar. Mas nota-se que nenhum dos países detentores do foro privilegiado chega perto das proporções brasileiras. Então, o maior beneficiado, né, o que se tira todo o proveito dessa garantia, né, desse privilégio, é o Brasil. Então, chega até a ser um número assustador. Mas a gente vê aí, né, na mídia, quantas pessoas aí estão se beneficiando, né? Então, as considerações finais, né, do nosso trabalho, ela é que
As competências penais em razão do cargo público ocupados pelos autores da infração penal possuem dimensão tão elástica no Brasil que não se pode comparar com outros estados. De todo modo, mesmo excluído alguns cargos, persiste o excessivo número de agentes que estão diversos à primeira instância, ao contrário do princípio da igualdade. E quase como o seu simétrico foro privilegiado não ostenta relação contínua e aparelha que se cria com o órgão julgador, mas sim busca-se uma hierarquização entre o autor da infração e aquele que tem atribuído, para julgá-lo, optando-se pela noção de autoridades em detrimento da isonomia. A utilização, da expressão foro por prerrogativa de função, embora preferida pela doutrina e jurisprudência do STF, não se retrata o real estado daquilo que se intitula. Trata-se de competência, penal que não resguarda um vínculo com o exercício das atribuições do cargo público ocupado. Em verdade, o foro por prerrogativa de função, em vez de tutelar o bom desempenho da função pública, oculta a real finalidade, proteger determinadas pessoas, pouco importando se há relação da infração com o cargo em que tomou posse. Então, não se mantém necessariamente, um vínculo com o exercício das atribuições do cargo público, ou mandado eletivo. Em verdade, o foro por prerrogativa de função, ele, em vez de tutelar, o bom desempenho, ele acaba sendo aí um grande obstáculo, atualmente, porque ele mais protege, ele de fato protege, no entanto que ele acaba protegendo até demais, porque as impunidades atual hoje, elas estão muito maior do que a real função da prerrogativa. Então, é isso.